Você abre uma pool e vê lá 50% de APY. Aí depois você procura outra e vê o rendimento de 120%. Aí aparece uma pagando 300%. E a pergunta que todo mundo faz: quanto de fato isso realmente rende? Porque uma coisa é você ver o número na tela, outra completamente diferente é ver o dinheiro cair dentro do seu bolso no final do mês. E o pior, a maioria das pessoas vê retorno de 100%, 200% ou até 500% e cria expectativas irreais. Estão completamente erradas. E eu já fiz isso. Mas depois de analisar centenas de pools de liquidez e perder bastante dinheiro com isso, eu descobri uma conta extremamente simples que vai dar a você o conhecimento e a facilidade de calcular o retorno de uma pool de liquidez em 30 segundos. Então fica até o final, porque além dessa conta, eu vou te mostrar o erro que faz a maioria dos investidores acreditar que ele vai ganhar muito mais dinheiro do que ele ganharia. Hoje eu vou te ensinar exatamente como calcular qualquer rentabilidade de uma pool de liquidez. Você vai saber a diferença de APY e APR, vai aprender a transformar APY em rendimento mensal, vai aprender a transformar porcentagem em dinheiro e principalmente vai entender e saber o porquê que as pessoas olham um rendimento de 100% e faz errado. Depois desse vídeo você não vai precisar de mais ninguém para te ensinar ou te instruir quanto que rende uma pool de liquidez. Antes de fazer essa conta, precisamos entender uma coisa. Quando você vê uma pool de liquidez que está mostrando 36% de APY, ela não quer dizer que você vai receber 36% ao mês. Ela está dizendo que se as condições continuarem iguais durante o ano inteiro, você teria uma projeção de 36% ao ano. É igual alguém falar: eu ganho 60 mil reais por ano. Isso é bem diferente de falar: eu ganho 60 mil reais por mês. E o APR? Bom, é exatamente aqui que muita gente confunde. Porque APY e APR parecem ser exatamente a mesma coisa. E na prática, elas são. Os dois mostram um retorno anual. Mas existe uma diferença importante. A APY considera que você vai reinvestir os rendimentos. Já a APR não considera que você vai reinvestir. E daqui a pouco eu vou te mostrar isso acontecendo na prática para você entender com valores e saber realmente o impacto disso na sua carteira. O famoso juros compostos. Agora vamos diretamente para a prática. Como transformar APY em rendimento mensal? Se você quer uma estimativa rápida, existe uma conta extremamente absurda de simples. Pega o seu APY e divide por 12. Não é matematicamente perfeito, mas para análise rápida e prática funciona muito bem. Exemplo, pega 24% de APY, divide por 12, dá 2%. Ou seja, aproximadamente 2% ao mês. Outro exemplo, 60% dividido por 12, vai dar em torno de 5%. Ou seja, aproximadamente 5% ao mês. Isso também funciona para a PR. A conta é a mesma. Mas até aqui você descobriu como calcular a porcentagem. Mas a pergunta é, quanto isso representa em dinheiro? Agora ficou muito mais fácil. Você já sabe a porcentagem mensal, basta multiplicar pelo valor investido. Exemplo, vamos pensar que eu tenho R$1.000 para um APY de 24%. Isso dá em torno de 2% ao mês. Lembrando, 24% dividido por 12 dá igual a 2% ao mês mais ou menos. É só eu pegar meus R$1.000 que eu vou investir, vezes 2%, isso vai dar em torno de 20% ao mês. Exemplo 2. Vamos fazer com R$10.000 agora. Pego esses 10 mil e vou ter um APY de 60%. Isso dá em torno de 5% ao mês. Lembrando, 60 dividido por 12 igual a 5%. Já entendi, Léo. Beleza, bora continuar. R$10.000 vezes 5%. Dá R$500 por mês. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. No APY, você assume que esses R$500 serão reinvestidos. Então no próximo mês você não estará investindo R$10.000. Você estará investindo R$10.500. No mês 1, você teria 10 mil. No segundo, 10.500. No terceiro mês, seria R$11.025. Porque você manteria, supostamente, se as condições fossem a mesma, os 5% multiplicando. Já no APR, você não reinveste. Então o cálculo continua sendo sobre os mesmos R$10.000. E é aqui que nasce a diferença entre juros compostos e juros simples. Exemplo número 3. R$20.000. Vamos pensar que temos um API de 120%. Isso dá em torno de quase 10% ao mês. 20 mil vezes 10% dá 2 mil por mês. Parece incrível, mas existe um grande problema aqui. E é exatamente esse problema que faz muita gente perder dinheiro de DeFi. Porque uma pool de liquidez, ela mostra 120% hoje, mas não significa que ela vai continuar pagando isso amanhã. Entender isso separa aqueles que fazem projeções inteligentes e de quem vive se decepcionando com rendimentos fazendo projeções mirabolantes. Porque eu sei que muita gente vê pagando 150% de APY e automaticamente já começa a pegar a calculadora, fazer os cálculos mentais. Ganhar 150% vezes 5, botar 10 mil aqui, vou ficar rico. Mas não funciona assim, porque a APY muda e muitas das vezes muda muito rápido. Para você ter ideia, vamos fazer uma analogia simples. Porque pode ser que hoje seja 150% de APY. Semana que vem pode ser que seja 80% de APY. E no mês que vem 40% de APY. Porque a APY ela depende de diversos fatores. Volume, taxas geradas, incentivos,
liquidez na plataforma, de dinheiro investido naquela pool de liquidez. Igual um restaurante, uma hora pode estar lotado no mês de Copa, no barzinho, uma sexta-feira, mas semana que vem pode estar vazio. E o lucro muda drasticamente para o dono do restaurante. E é por isso que você não deve considerar como APY uma garantia. APY é apenas uma projeção do momento atual. Lembre-se disso. Porém, existe um modelo que eu uso para criar uma projeção mais realista. Pois quando eu analiso o pool de liquidez, eu faço vários cálculos. Mas se você está começando, faça apenas isso. Passo 1. Olha a API total. Passo 2. Divida por 12. Passo 3. Multiplique pelo seu capital. Passo 4. Reduza mentalmente entre 20% a 30% daquele valor. Mas por que eu faço isso? Porque eu sei que eventualmente esse APY ele vai cair com o fator do tempo. E se eu fizer essa projeção descontando 20% a 30%, vai ser algo mais realista. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Pega 60% de APY. Vamos pensar que você invista 20 mil. Uma projeção simples. Daria em torno de R$1.000 por mês, certo? Agora, a projeção conservadora, considerando a queda de 20% a 30% do retorno, seria em torno de R$700 a R$800 por mês. Porque eu prefiro ser surpreendido positivamente do que criar expectativas irreais. Então, sempre que for analisar uma pool de liquidez, por favor, lembra disso. Veja o APR, divida por 12, descubra o rendimento mensal, multiplique pelo seu capital investido e faça o desconto de segurança de 20% a 30%. Pronto. Fazendo esse processo em menos de 1 minuto, você já consegue definir qualquer retorno de pool de liquidez no mercado. Mas a maior lição desse vídeo não é a matemática, é a mentalidade. Antes, você olhava a pool de liquidez com 100%, 200%, 300% de API e tomava decisões com base nesse retorno, totalmente baseada em emoções. Agora você consegue pegar aquele número e transformar na projeção real. Você deixou de olhar APIs mirabolantes gigantescos para entender de fato quanto aquilo vai cair de verdade no seu bolso. Entenda, pool de liquidez é mercado variável, não é renda fixa. Mas caso você queira aprender sobre renda fixa no mercado cripto, tem esse vídeo aqui onde eu ensino como fazer renda fixa realmente fixa em criptomoedas. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você faz de pool de liquidez hoje em dia. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, um beijão, fui e tchau!